Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez uma aula de filosofia, conversando com vocês sobre o problema do mal em Santo Agostinho. Essa é a nossa aula 2, como você viu o título dela. Se você não assistiu a aula 1, eu peço por gentileza que você assista pelo menos da metade em diante, para que você consiga entender isso que nós estamos falando da aula 2. E por que isso? Porque lá na aula 1, da metade para frente, nós introduzimos o problema do mal. Né? Nós introduzimos o problema do mal. Lá, para quem está pegando a carruagem andando, para quem está começando aqui a partir dessa aula, nós chegamos ao problema do mal porque o Santo Agostinho, na sua juventude, ele era um maniqueísta. E para os maniqueístas, o bem e o mal, eles têm o mesmo grau ontológico. Quer dizer, o bem e o mal, eles existem, eles existem de maneira conjunta, e eles participam, e é o embate contínuo entre o bem e o mal que vai resultar no mundo tal como nós conhecemos. Então, em resumo, para o maniqueísta, o mal é também, né, junto com o bem, o mal é também uma força motriz, uma força criadora do mundo. Certo? Bom, então vamos lá para a nossa aula 2, né? A questão do problema do mal. Bom, o Santo Agostinho, ele divide esse problema do mal em três. Ele vai dizer que existe um mal metafísico ontológico, aliás, o mal ele pode ser pensado de modo metafísico ontológico, de modo natural e de modo moral, certo? Então, nós que não somos, que somos leigos em relação aos mistérios divinos, nós que somos leigos em relação às escrituras, nós normalmente diríamos que o mal ou ele se veste de maneira metafísica ontológica, ou de maneira natural, ou de maneira moral. Adiantando e muito, Santo Agostinho dirá que isso é uma mentira. Né? Adiantando e muito, Santo Agostinho nos ensinará que o mal não existe. Certo? Que o mal não existe. Essa é a sua conclusão. Bom, vamos ver como que ele consegue chegar aí. A primeira fatia do bolo, mal, né? A primeira fatia do bolo é essa metafísica ontológica. O nome pode ser meio chato, mas é simples de entender. É simples de entender se você assistiu aquela aula 1, porque eu fiquei mais de meia hora falando sobre este problema metafísico ontológico. Tá? Bom, mas eu vou retomar assim mesmo. Então, a primeira fatia do bolo é essa daí, metafísica ontológica. O mal é algo metafísico ontológico. Bom, metafísico é aquilo que está acima da física, é aquilo que está além da física, é aquilo que existe em algum lugar, coloquemos assim, que não é o mundo que nós vivemos. Certo? Metafísico. Metafísico. Aquilo que está acima, aquilo que está além da física. Bom, vamos ficar por aí por enquanto. Ontológico significa a ontologia, né, dentro da
filosofia. É uma disciplina, é uma parte da filosofia que vai se perguntar sobre a existência última das coisas. Sobre o ser enquanto ser. Essa seria a definição mais justa de antologia, mas tô com essa antologia na cabeça, de ontologia. Onto, ser, o estudo do ser enquanto ser. O ser enquanto ser, ele não existe no mundo concreto. O que existe no mundo concreto? No mundo concreto existem acidentes. Ou seja, existem coisas que existem, mas poderiam não existir. Existem coisas que existem, né? Que beleza de definição, mas que deixarão de existir em um determinado momento. Isso tudo, gente, levando em consideração aquilo falado na primeira aula, que o Agostinho ele tem uma fortíssima influência platônica, né? Ou seja, é aquela divisão mesmo. Mundo suprassensível, que é um sinônimo para metafísico, e o mundo sensível ou o mundo concreto, o mundo das percepções. Lembre-se lá que para o Platão, o mundo das percepções, ele é sempre falso, né? Ele é sempre falso. Bom, então, essa expressão metafísico ontológico é uma maneira fresca de dizer, será que o mal ele existe em si mesmo? Será que o mal ele tem uma realidade tal como tem o bem? Será que, então, os maniqueístas estão certos ao afirmar que o mundo ele é esse combate permanente entre essas duas forças que, né, digamos, regem o universo? O Santo Agostinho dirá, não. Então, o mal metafísico ontológico, ele não existe. Ele é um falso problema. E por que ele não existe? Porque o Santo Agostinho é cristão. Ou seja, o Santo Agostinho, ele parte do pressuposto de que existe um Deus criador do mundo, claro. Né? E que, dentro da definição desse Deus, está, entre muitas coisas, a suma bondade. Então, este Deus, ele é sumamente bom. Se ele é sumamente bom e se ele é o criador do mundo, isso significa que o mal que nós enxergamos no mundo, na verdade não é um mal. Por quê? Porque se fosse um mal, esse mal teria que ser atribuído a Deus. E aí você já entendeu o lance. Logicamente, você já entendeu o lance. Haverá uma contradição gigantesca. Eu estou dizendo que Deus é sumamente bom, mas também que ele produz o mal. Não pode, né? Não pode. É uma contradição aí gritante. Então, essa é a primeira explicação em relação ao problema do mal. Ou seja, vamos lá na nossa lousa. O mal metafísico ontológico não existe, pois se existisse, Deus não seria sumamente bom. Vou colocar até uma exclamação.
O mal não tem realidade ontológica. Não tem realidade ontológica. Então, não, então nada. Então nada, tá? Por enquanto é isso. Então, eu espero, eu passei rapidamente, afinal de contas, esse problema, essa partezinha do bolo, ela já tinha sido desenvolvida lá na primeira aula, certo? O mal ontológico metafísico, ele não existe, pois se existisse, Deus não seria sumamente bom. Afinal de contas, ele é o criador do mundo. Fechou, fechou. Bom, a segunda fatia do bolo, nós podemos dizer que existe um mal natural. Né? Existe um mal natural. Ou seja, vamos de novo aqui para a lousa, deixar a lousa certa. Existe um mal moral. O que é esse mal? Desculpa, existe um mal natural. O que é este mal natural? Tormento, né? Sabe? Preocupações, doenças, animais peçonhentos que picam criancinhas indefesas. Ou seja, são coisas inevitáveis do ponto de vista humano, por isso que são naturais. São ocorrências inevitáveis do mundo que não podem ser controladas pelos homens e que normalmente a gente fala que, né, que está errado, que não pode ser. Como assim? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Quer dizer, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu tenho tal doença. Ou então tal pessoa, ela é tão esforçada, ela é tão mas tem uma depressão muito forte. Bom, o Santo Agostinho, ele vai, como bom cristão, né, ele vai dizer que isso que nós estamos chamando de mal natural, doenças, enfim, eles não são males. Isso significa que nós tivemos, né? Vamos supor assim, eu sou uma pessoa super justa, mas fui, não sei aonde, sou uma pessoa honesta, virtuosa e tal, mas fui em determinado lugar e um sujeito que estava bêbado dirigindo, ele foi lá e me atropelou. Com intenção, sem intenção, não interessa, mas me atropelou. E aí, nesse acidente, eu perdi as duas pernas. Isso é um mal, né? Isso é um mal. Agora, eu como bom cristão, direi assim, não há... cada um tem o fardo que Deus sabe que consegue carregar. Vocês já ouviram esse ditado, se não exatamente assim, com este espírito. Ou seja, Deus dá o fardo, Deus dá o peso, Deus dá, digamos, aquilo que nós a princípio achamos como coisas ruins. Deus nos dá a vida que nós podemos carregar. Então, isso significa que, num ponto de vista macro, no ponto de vista do próprio funcionamento do mundo, da própria ordenação do mundo, isso não é um mal. Por quê? Porque isso me fará, então, né, no nosso exemplo aqui, o meu acidente irá propiciar uma conduta de vida melhor.
Eu vou melhorar em alguns pontos. Eu vou aceitar algumas coisas. Eu vou me fortalecer. Fortalecer a minha alma. Ter fibra moral para suportar a realidade. Né? Suportar a realidade. Então, esse mal, ele também ele é aparente. Por quê? Porque do ponto de vista, né, repetindo, do ponto de vista cósmico, vamos colocar assim, do ponto de vista do universo, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Então, o mal natural, ele não existe quando visto e pensado de modo macrocósmico. Claro, né, gente? Claro. Esse segundo ponto, ele é bem... Ele é muito trivial para o cristão. E não só para o cristão, né, velho? Para todos os espiritualistas, de uma maneira geral, você carrega, velho, você carrega o pecado original, né? Nós carregamos o pecado original. E este pecado original, ele está entranhado não no nosso corpo, mas na nossa alma, no nosso espírito. Então, tudo aquilo que nós achamos ser coisas ruins, elas servem para nos fortalecermos. Né? Elas servem para que possamos arregimentar, fortalecer, construir uma personalidade mais forte, né? Mais forte. Com certeza, alguém que tenha, com certeza, né? Com certeza não temos nenhuma, mas enfim, pela lógica cristã, vai, assim fica melhor, né? Pela lógica cristã, um sujeito que amarga 4, 5 anos de cursinho e que nesses 4, 5 anos estudou e estuda para valer, o cara tá fazendo, mas ele não consegue passar, é muito comum que esse sujeito, ou ele mesmo pense assim, ou alguém tenha dito a ele, que cada ano que ele passa, cada ano que passa e ele não passa, ele não vai para a faculdade, ele vai se tornando cada vez mais sabido, né? Ele vai se tornando cada vez mais organizado nos seus estudos, ele vai se tornando cada vez mais maduro, né? Mais maduro. E isso, a hora que ele for para a faculdade, será de infinita valia. Infinita valia. Então, esse é algo que a gente, né, no senso comum, nós entendemos facilmente. Há males que vêm para bem. Nossa, quantos ditados populares que foram, conscientemente ou não, que foram tirados deste mal natural, dessa segunda fatia do bolo, certo? Bom, vamos para o que nos interessa mais, que é o mal moral, né? O mal moral. Bom, aí o bagulho fica louco mesmo, aí o rolê fica interessante, porque ele
vai associar várias partes da filosofia juntas. E como nós ainda, né, não chegamos, não temos o conjunto total da ética e da moral, a gente vai descobrindo, conforme eu for apresentando para vocês, a gente vai caminhando passo a passo, degrau a degrau, para formar essa ideia, para solucionar este problema, que é o problema da moral, né? Do mal moral. Então, beleza. Espero que o ponto 1 e 2 esteja claro. Né? Ponto 1 e 2 esteja claro. Então, vamos, a partir de agora, né, nos focarmos aqui nesse ponto 3. A princípio, gente, o que é a moral? Né? O que é a moral? Não. O que é a moral? A moral, ela tem 1000 significados. Vai? 1000 significados. Vamos pegar um que é o mais simples e é correto também. Não deixa de estar errado em hipótese alguma. Vamos tomar moral como o comportamento a ser seguido. Certo? Moral é o comportamento humano. Não, vai. O comportamento, não vamos chegar no humano ainda, o comportamento tido como correto. A ação correta. Certo? Bom, então o mal moral significa uma ação incorreta. Uma má ação. Né? Então, o mal moral, vou colocar aqui, aqui eu vou me demorar um pouquinho mais, a gente faz uns detalhe melhor. O mal moral tem a ver com a má ação, certo? Pensemos neste exemplo. O portão estava aberto. Totó é um pitbull de 150 quilos. Toma Potenai, né? Potenai. Toma hormônio de cavalo. O bicho é puro, né? É por impulso. Se todo animal é impulsivo, Totó então é o impulso em si, né? A violência em si, se vocês quiserem. Totó sai da rua, o que ele vê, ele sai mordendo, comendo, trucidando. Numa dessas coisas que ele vê na rua, é uma criancinha de 3 anos que estava brincando com a sua vovó na calçada. Aí Totó vai lá e trucida a criancinha. Então, esse é o primeiro exemplo. Aí tem um segundo exemplo de um menininho que ele está lá no zoológico. Sempre crianças, para ficar bem dramático mesmo, essa é a ideia. Aí um molequinho que ele está no zoológico e ele acha tão bonitinho o jacaré, mas ele acha tão bonitinho o jacaré, e o jacaré está pertinho dele assim e tal, né, em cima da grade, pá. Ele acha tão bonitinho que ele fica com, né, ele se simpatiza com o jacaré. E ele vai lá e joga um cachorro quente que ele estava comendo. Ele fala, vou dar né? Tá tão gostoso, quero que ele coma também tão bonitinho o jacaré. E ele faz isso. Só que a hora que ele estendeu a mão assim, o jacaré gostou tanto do cachorro quente que comeu o braço inteiro do moleque. E eu acho que já tá bom de exemplo, né? Não vamos precisar mais. Será que o jacaré e o Totó, eles agiram de forma má? A resposta é não. Por que não? Porque o jacaré e Totó
não poderiam fazer outra coisa. Eles só poderiam fazer o que eles fizeram, certo? Isso nós podemos estender, esse raciocínio, nós podemos estender para tudo aquilo que é não humano. Então, tudo aquilo que não é humano age apenas de um modo, age apenas de acordo com a sua natureza. Ou seja, tudo aquilo que não é humano não tem possibilidade de escolher, portanto não age mal. Fechou? Fechou? Então, o mal moral ou a má ação, ela só se aplica aos homens. Por quê? Por que mesmo? Porque os homens têm... Eu vou colocar o termo que o Agostinho usa, tá? Livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é a possibilidade de escolha. É a liberdade. É uma das coisas que compõem o homem. É uma das coisas que distingue o homem de tudo aquilo que não é homem. Tranquilo? Ou seja, se o homem... Então isso significa que o homem ele pode escolher tanto a má ação quanto a boa ação. Será que é isso? Será que é isso? O que é a boa ação e o que é a má ação? Ainda que tenhamos um leque enorme de possibilidades, ainda que tenhamos a possibilidade de diversas escolhas de vida e de ações, essas escolhas elas se dividem em duas. Ou nós agimos, isso tudo segundo Agostinho, por favor, ou nós agimos moralmente, agir moralmente é o correto, é a ação correta, ou nós agimos de acordo com a má ação, ou a má moral. Isso ficou claro? Isso ficou claro? Eu posso ter... pensemos num exemplo. Eu tenho a possibilidade... invadiram minha casa, eu gosto do porte de arma, sou bolsonarista até os dentes e eu tenho uma bazuca dentro do meu quarto. Eu durmo em cima da bazuca, olha só. Aí entram na minha casa. É verdade que eu tenho mais do que duas opções. Não é simplesmente não apertar o gatilho ou apertar o gatilho. Eu posso chamar a polícia, eu posso berrar, eu posso rezar, eu posso tentar conversar com o assaltante, sei lá o quê. Porém, esse leque enorme de ações, ele estará concentrado, ele estará resumido entre a ação correta e a ação não correta, entre a ação má e a ação dita moral, certo? Bom, o que é... Aí é que começa a ficar enjoado o negócio. O que é para o Santo Agostinho agir de forma má?
Então, vou colocar aqui. Agir de forma má. Agir de forma má é agir no pecado. Aí começa a ficar tenso, espinhudo o negócio. É agir no pecado. E o que significa pecado mesmo? O que significa pecado dentro da terminologia teológica? Pecar, gente, significa não obedecer a Deus. Vocês estão entendendo a minha lousa aí? Tá bagunçado, eu sei, mas né, um pouquinho de boa vontade, espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando. Bom, então olha lá. Agir mal, agir de forma má, é desobedecer a Deus. E o contrário é verdadeiro. Agir moralmente é obedecer a Deus. Certo? Então, cara, então o Santo Agostinho e o cristão, de uma maneira geral, ele está dizendo assim, o que é, gente, esse livre-arbítrio cristão? O livre-arbítrio cristão é você escolher andar com Deus e andar sem Deus. Eu vou fazer um parênteses, porque eu não consigo, não tem jeito, mas eu vou fazer um parênteses muito rápido, tá? De 10 segundos. Você acha que isso é escolha? Você escolhe entre o certo e o errado, sendo que o certo e o errado já estão sendo dados de antemão. Fecho parênteses, se virem, resolvam este problema. Se vocês não quiserem resolver, as aulas de ética e filosofia moral nos ajudarão a solucionar este problema, se é que é possível, tá? Muito bem. Então, dentro da ótica cristã, o livre-arbítrio, ele é escolher o errado, deliberadamente o errado, não viver em comunhão com Deus, ou o contrário, viver em comunhão com Deus, viver de acordo com os mandamentos de Deus, viver no bom caminho. Isso é o que é o livre-arbítrio cristão. De novo pergunto, será que é uma escolha? Será que alguém escolhe deliberadamente viver no pecado? Bom, não interessa, fecha o parênteses de novo, não dá, né, velho? Você tem que falar algumas coisas. Mas, né, volta aqui. Então, também o mal moral também é é aparente. Ele é circunstancial. Ele é arbitrário. Ele é acidental. E o que tudo isso significa? Significa que o estupro, o assassinato e tudo mais que vocês queiram imaginar, tudo isso que se refere ao mal moral, ele poderia não existir. Por quê? Porque Deus, a partir lá do Senhor Moisés, disse como era a maneira correta de se viver. Certo? Então, quando alguém
age de forma má, é única e exclusivamente esse alguém que escolheu agir de forma má. Portanto, a culpa é única e exclusiva desse sujeito. E Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus disse: você vai ter que me seguir. Aliás, você vai ter que me seguir, não. Eu estou dizendo para você, o certo é isso. Se você quiser aquilo, o problema é seu. Arque com as circunstâncias. Então, todo o mal que vem, todo o mal que nós enxergamos no mundo, relacionado a ações humanas, são males que não podem ser imputados para Deus. São males que não podem cair na conta de Deus. Porque Deus, como infinitamente bom, ele disse: ó, siga a minha palavra. Eu estou dizendo, né? Qual que é o primeiro mal moral? Deus disse, né? Deus disse: não coma desse fruto, coma qualquer outra coisa, não coma o fruto dessa árvore. Que Adão e Eva fizeram? Eva, né? Sempre a mulher. Bom, o que Eva fez? Pecou. Desobedeceu ao mandamento divino e o pecado se instaura no mundo. Então, essa era, né, dentro da ótica cristã, ou vamos colocar assim, dentro da ótica agostiniana, Eva teria, como humana, ela teria a possibilidade de escolher comer ou não comer. Comer, agir de acordo com Deus, moral. Desculpa, não comer, agir de acordo com Deus, com os mandamentos divinos, obedecer a Deus, viver em comunhão com Deus. Mas ela não foi o que ela fez, né? Ela desobedeceu a Deus. Portanto, ela e nós também somos resultado dessa desobediência. Nós somos resultados dessa desobediência. Tudo bem, gente? Ficou claro? Eu acho, velho, que essa aula ela pode te ajudar tanto em redação, você conseguir argumentar, elaborar lá um parágrafozinho sobre a questão do mal, sobre a questão do livre-arbítrio. Ela particularmente vejo como muito, muito importante, né? Para as questões de vestibular que fazem referência ao Santo Agostinho, espero que você mate de zóio fechado, né? Então, esses 3 tipos de mal, ontológico, metafísico, o natural e o moral, eles, em hipótese alguma, eles não existem, né? Não existe, isso está claro. Eles não existem. É uma visão deformada. A visão daquele que afirma a existência do mal é uma visão deformada, é uma visão limitada, né? E mais do que isso, Deus está fora de qualquer responsabilidade pela nossa ação, pelas nossas ações erradas. Certo, gente? Bom, teremos a terceira aula. A terceira aula ela tem como objeto de estudo a questão que vaza aqui do mal moral. Qual que é a questão que vaza? A questão que vaza é:
por que que alguém escolheria o mal? Né? Essa é a questão que vaza. Por que que alguém, sabendo que a coisa é má, ainda assim faz? Certo? Então, para a nossa aula 3 sobre o Santo Agostinho, nós falaremos sobre a constituição da pessoa. Da pessoa. A ideia de pessoa. Gente, olha que louco, né? Muito louco. Por quê? Porque a ideia de pessoa, ou seja, que é um ser individual, com características individuais e com vontades particulares e isso tudo, aquilo que aparece lá nos direitos humanos, isso foi criado no século IV, com Santo Agostinho. Né? A ideia de pessoa é uma ideia cristã. Cristã. E que, portanto, está presente aí dentro do Santo Agostinho. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, por favor, me perguntem. É um tema espinhoso, é um tema importante, é um tema relevante para você usar na sua redação. Então, se ficou faltando alguma coisinha aí, dá um toque para nós, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou aqui pelo YouTube mesmo. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo para cada um, para cada uma. Um abraço e que possamos nos encontrar na nossa próxima aula. Valeu? Muito obrigado.